Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu abro este vídeo com um texto do livro de Efésios, capítulo 5, versos 11 e 12, que nos mostram que nós não devemos ser coniventes com o mal, mas, ao contrário, expô-lo, rejeitá-lo. E a ideia de fazer esse vídeo surgiu a partir de uma matéria do Jakarta Post sobre um filme chamado Pengabdi Setan, que está para ser lançado em 17 países. E então eu vou comentar um pouco a respeito desse tipo de filme, de onde esse tipo de coisa surge, e eu vou colocar também o meu ponto de vista sobre como nós devemos tratar desse tema. Então eu vou mostrar a matéria do Jakarta Post e logo em seguida eu volto com vocês. Então assistam este clipe e até já. Ibu sudah bisa bangun. Ibu. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin Ok, de volta então. Eu não quero me ater muito aos detalhes deste filme ou de qualquer outro com essa temática, mas apenas ressaltar que a quantidade e o grau de perversidade desses filmes de terror tem aumentado imensamente nos últimos tempos. E há um motivo para isso. À medida que nós vamos nos aproximando daquilo que a Bíblia chama de tempos do fim, a tendência da iniquidade é apenas de crescer. Então, não é necessário que se seja um profundo conhecedor da Bíblia para que se possa perceber esse tipo de coisa. Eu, particularmente, até pouco tempo atrás, não era um cristão. Eu buscava uma espiritualidade fundamentada no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no espiritismo, e num determinado momento, quando eu comecei a entender
as coisas que acontecem nesse mundo e a perceber a realidade como ela de fato é, eu me dei conta de que a Bíblia tem razão. E eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a comparar os eventos que nós temos visto com algumas profecias mencionadas na Bíblia, tanto no livro de Daniel, ou no livro de Revelação, ou no capítulo 24 de Mateus, por exemplo, 2 Tessalonicenses, e eu concluí que a tendência da sociedade nesse mundo em que nós vivemos é de autodestruição, porém essa autodestruição não acontece sem que haja uma influência de forças do mal invisíveis, e essa influência tem se tornado cada vez mais forte. Então o ponto que eu gostaria de mostrar com esse vídeo é que as pessoas, de um modo geral, estão percebendo que o mal tem aumentado. São agendas tratando de aborto, legalizando aborto, são exposições de arte pervertendo ou buscando perverter a inocência de crianças, mostrando pedofilia, bestialidade, satanismo. Então, nós temos sido atacados fortemente. Então, e muitas pessoas têm percebido isso, mas as pessoas não têm se dado conta de que nós vivemos uma batalha espiritual. Ainda que nós não consigamos ver o inimigo existe, o inimigo é forte, o inimigo combate de forma inteligente, porém ele não é invencível. Na realidade, nós já vencemos essa batalha, nós só precisamos engajar nela e escolhermos o lado certo. O livro de Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, falam que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, de quem esse texto está falando? Naturalmente, de anjos caídos e do próprio Satanás. Se você acha que essas forças não existem, que isso é mera ficção, você não poderia estar mais longe da realidade. Essas forças existem, essas forças não estão aí para brincadeira, elas estão para destruir, e se você não anda por aí como um personagem de filmes ou séries de televisão como The Walking Dead, por exemplo, se você ainda não é um zumbi, você já percebeu que você está sob ataque. Então, o foco que eu quero dar aqui não é no ataque em si, pois basta abrir os olhos que você vai perceber o ataque. Mas a minha intenção aqui é te ajudar a entender que existe uma batalha espiritual e te mostrar que é importante que você se engaje nessa batalha, é importante que você busque entender essa batalha, busque se armar para ela, busque as suas armas para enfrentá-lo, para enfrentar essa batalha, para enfrentar o inimigo. Essas armas estão relacionadas no capítulo 6 do livro de Efésios, e ali, nesse capítulo, é demonstrada a armadura de Deus. E do que consiste a armadura de Deus? Bem, ela consiste da verdade, da justiça
da palavra de Deus, que é a chamada espada do Espírito, do escudo da fé, do capacete da salvação e daí por diante. Então, a única forma de se preparar para essa batalha e saber enfrentar o inimigo com a mesma astúcia e a mesma inteligência com a qual ele nos enfrenta e tenta nos destruir é compreendendo essa armadura de Deus, vestindo-a e usando as armas que a palavra de Deus nos mostra. Então, compreender que estamos sob ataque apenas não basta. Temos que engajar na luta, temos que combater o bom combate, temos que partir para cima do inimigo com inteligência e com as armas que nos são oferecidas através da palavra de Deus. Outra coisa que me levou a querer gravar esse vídeo foram duas postagens que eu vi no Facebook. E nessas postagens, duas pessoas também se dão conta da quantidade de filmes sobre satanismo, vampirismo, bruxaria, magia negra, criaturas das trevas, demônios e daí por diante. E também numa outra postagem, alguém comenta que o mundo está contaminado, que as crianças são atacadas o tempo inteiro, que os brinquedos infantis são satânicos, e isso é uma verdade. O inimigo não age sozinho. Muitas pessoas, muitos daqueles que se dizem cristãos, que estão aí no sistema religioso, estão sendo enganados por todos os lados e estão sendo iludidos a enxergarem o mundo a partir da perspectiva da falsa religião, da falsa doutrina, que coloca na cabeça dessas pessoas, que faz uma lavagem cerebral e tenta induzir essas pessoas a acharem que nós não temos que lutar. Ponto. Enquanto que o texto de Efésios é claro, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e príncipes das trevas, contra a maldade desse século e contra essas forças em locais celestiais. Por que locais celestiais? Porque estão numa outra dimensão. É por isso que nós não vemos essas forças. A Bíblia diz que há mais de um céu. Fala do terceiro céu, do segundo céu e fala da nossa dimensão. Então existe, além da dimensão que nós enxergamos, forças espirituais das trevas que querem nos destruir. E essas forças nos combatem com aliados que são dessa nossa dimensão, que são seres humanos ou seres híbridos, e estão buscando rasgar o véu. O acelerador de hadrons na fronteira da Suíça com a França, por exemplo, o chamado CERN, vem tentando abrir portais interdimensionais através de computadores de uma empresa chamada D-Wave, e esses computadores são os chamados computadores quânticos. Eles não funcionam como o notebook que eu tenho na minha frente ou os aparelhos, as máquinas que o cidadão comum tem em casa. Essas máquinas estão funcionando a todo vapor através da aceleração de partículas para romper esse véu, romper essa barreira que impede que essas criaturas fiquem cara a cara conosco. E quando esse véu for rompido, quando Deus permitir que esse véu seja rompido, nós vamos enfrentar todas as criaturas monstruosas e demoníacas que nós vemos descritas no livro de Revelação na Bíblia. Então,
Essa é a importância de combatermos o inimigo certo, não combatermos a imagem do inimigo, conforme muitos tentam combater. Pessoas que acham que a salvação virá por meio da política ou do militarismo ou de qualquer outra fonte que não seja conforme descrito na palavra de Deus, vão ter uma grande decepção. Então, a mensagem que eu gostaria de passar com esse vídeo é essa, é de mostrar que nós estamos enfrentando um inimigo que está saindo das sombras, o inimigo está deixando as suas cavernas, o inimigo está partindo para o combate mortal, o inimigo está partindo para o combate de forma muito acelerada, está atacando a família, está atacando as crianças, está confundindo as pessoas com ideologias de gênero, por exemplo, tem atacado as pessoas com toda essa agenda LGBT, com essa agenda demoníaca que nós vemos aí, incluindo o transgenderismo, né? Estou fazendo uma adaptação grosseira do inglês, mas a tendência é que nós vejamos Sodoma e Gomorra voltando com uma força muito grande, nós já estamos vendo isso, e quando uma pessoa assiste a filmes satânicos como este, que deu origem a essa conversa que nós estamos fazendo agora, as pessoas estão se demonizando, porque enquanto esses filmes são gravados, rituais de magia negra, rituais de bruxaria, rituais de feitiçaria, rituais de conjuração de demônios são feitos. Demônios se movimentam através de ondas eletromagnéticas. E quando você assiste a um filme, seja pela televisão ou seja no cinema, você está se expondo a mensagens subliminares, essas mensagens estão servindo para condicionar o seu cérebro a aceitar essas agendas e estão também te abrindo portais espirituais para que você seja infectado por criaturas das trevas, por demônios, por espíritos malignos, espíritos imundos, e eles vão moldar o seu comportamento, vão moldar as suas emoções e vão fazer com que você enxergue a realidade de forma cada vez mais turva, como nós temos visto aí pessoas defendendo essas agendas, porque elas simplesmente não conseguem enxergar a realidade como ela é. Então, eu não quero me prolongar, não quero que esse vídeo seja mais longo do que o necessário para transmitir essa mensagem. Então, eu encerro por aqui, deixo um abraço a todos e fiquem com Deus. Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo.